Paraisópolis, a maior favela de São Paulo e a terceira maior do Brasil. Conta com uma população estimada em mais de 58 mil pessoas, contando com 21 mil casas e 13 escolas para essa população. E uma dessas casas é a da minha família. Eu moro em Paraisópolis desde meus 10 anos. Antes disso, eu tive a sorte e a oportunidade de morar em um bom local de São Paulo. Eu vivenciei na pele duas grandes realidades do mundo e vi a diferença de preocupação com o meio ambiente de um local para o outro. Fora da favela, eu vejo práticas que visam conscientizar a população sobre a importância do meio ambiente. Na região de alto padrão onde eu morei, era comum ter práticas e debates, tanto no dia a dia quanto nas escolas, sobre aprendizado e educação ambiental. Isso era replicado através de atividades simples e sustentáveis, como a correta separação dos lixos e as coletas efetivas. Contavam também com a presença de áreas verdes, tanto em prédios como em casas e na rua, junto a diversos parques de qualidade, para que a população pudesse visitar e entender a importância desses espaços para uma melhor qualidade de vida. Esses mesmos debates e práticas não ocorrem dessa maneira em Paraisópolis, e quando ocorrem, são simplistas, vagos e sem efetividade. Ou nos raros casos que ocorrem e surge um efeito positivo para a população, por falta de apoio, algo semelhante são descontinuados. Ou pior, quando são sugeridos por pessoas de fora da favela, que não vivenciam a realidade da mesma, sugerindo essas ideias irreais e que não são praticadas na situação atual. Demonstrando assim uma grande diferença de mundo entre os locais. Enquanto o local estava no estágio avançado de urbanização e já implementando medidas tecnológicas para crescer da cidade, junto com o meio ambiente, Paraisópolis não tem nem local adequado para o descarte correto do lixo, dado o grande volume gerado pela sua população. Ou quem dirá precisar de áreas verdes, que só é mais raro quando você vai mais adentro da favela. Ou muito menos parques suficientes e de qualidade para que a população pudesse visitar e usufruir desses locais. Ocorre também o descaso dos órgãos públicos com a região. Surgindo assim as moradias atuais da favela. Moradias essas que foram construídas sem se preocupar com seu entorno, gerando residências com sérios riscos de enchentes, deslizamentos e que, devido à sua estrutura, contribuem para a geração das ilhas de calor, que aumenta a temperatura tanto em dias quentes quanto em dias frios. Mas essas residências não foram construídas dessa maneira apenas pelo fato da população ou não se importar pelo tema ou não obter informações suficientes sobre. Ocorre pelo fato de necessidade de uma família que ou construía sua casa naquele local ou não teria um teto para dormir. As favelas foram os únicos locais de moradia para um povo oprimido e excluído. Por isso é tão importante conversar sobre o tema da educação ambiental com a população, para que eles entendam a sua importância e como a ausência dessa visão mais preocupada com o meio ambiente afeta a minha e a vida deles, tanto nos dias atuais quanto no futuro, e que pequenas ações podem ajudar a melhorar a qualidade de vida. Esse debate deve ocorrer de dentro da favela, com pessoas iguais a mim, que sofrem diariamente as consequências da ação maléfica do homem no meio ambiente. Pois só dessa maneira irá surgir ideias reais e concretas de como implementar uma visão preocupada com o meio ambiente. Para que assim surjam as ideias, sejam elas simples ou de grande impacto, solitárias ou coletivas, mas que, dependente da sua origem, servirá de grande ajuda para a população. Como é que eu quero compartilhar aqui hoje? Que já ocorre em algumas localidades do Brasil, mas que eu acredito que, com a ajuda do governo, pode ser implementada nos dias atuais e ajudar a população. Que seria a prática da lixeira coletiva, que funcionaria da seguinte maneira: quando um grupo de pessoas de uma determinada região jogasse o lixo de maneira correta e frequente, receberá em troca recompensas. Recompensas essas que podem ser tanto descontos ou tickets para usufruir no comércio local. Dessa maneira, irá beneficiar os comerciantes, pois os membros que aderirem à prática poderão receber incentivo fiscal, ou seja, pagar menos impostos ou ter menos burocracia para manter os seus negócios. Dessa maneira, irá criar um ciclo de apoio mútuo e coletivo de uma visão real e preocupada com o meio ambiente. Ou até mesmo algo mais simples, como se utilizar de medidas que ocorrem hoje na favela, como a questão do ecoponto, programa esse gerido pelo governo, no qual possibilita que a população jogue de maneira gratuita uma certa quantidade de entulho por dia. Por isso é necessário que parta de pessoas como eu, moradores de Paraisópolis, utilizarmos alternativas como essa, para que as mesmas continuem e novas sejam ofertadas. Estou hoje aqui para incentivar os jovens como eu, para sermos a voz e a ação, não do futuro, mas do presente. Salvar o meio ambiente é uma iniciativa do agora.